Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Conta Aí, o mais novo podcast da família Impacto na Encruzilhada. Se você não ouviu o episódio 1 do Conta Aí, tá sensacional. Então depois você volta lá no feed e escuta, tá? A ideia do Conta Aí é reunir histórias reais da fantástica fábrica do impacto. É o famoso contar o milagre ou o pecado, sem revelar o nome do santo nem da igreja. Você sabe, né, amigo ouvinte? E histórias não faltam. Aliás, se você tem alguma história para compartilhar com a gente, tá esperando o quê? Só enviar para o e-mail impactonaencruzilhada@gmail.com, que a gente vai analisar com o maior carinho e cuidado. Fique tranquilo que o Impacto Encruzilhada Podcast segue sua frequência normal e também, se você quiser apoiar essa bagaça aqui, te convido a passar lá no Apoia-se e dar aquela moral pra gente. Aproveito para agradecer as pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Valeu demais! E nesse episódio reunimos duas histórias de headhunter. Sabe aquela profissional que caça talentos para os seus clientes? Em geral, institutos, fundações, empresas, ONGs. Para certas vagas mais específicas, mais estratégicas, é comum essas organizações acionarem a consultoria de um headhunter. Em geral, profissionais com larga trajetória no campo do RH, para que elas, os headhunters, encontrem no mercado aquele perfil desejado. Bom, acontece que nem sempre a coisa sai como esperado. É aquele bom e velho desencontro entre expectativa e realidade. Seja por bateção de cabeça entre o cliente e o headhunter, seja por inúmeros outros fatores, nem sempre a coisa sai como planejado. E nesse episódio, trazemos duas histórias que ilustram muito bem essa realidade. Então, sem mais delongas, partiu para o episódio 2, Histórias de Headhunter. Começamos aqui com a história da Antônia. Que pérola, viu? E que ilustra muito bem as derrapadas entre headhunter e seus clientes. Antônia é mulher na faixa aí dos 50 anos com uma larga experiência, tanto no setor privado quanto em ONGs grandes, com carreira internacional, enfim. É aquele currículo que a gente fica no chinelo, tá? Mulher é foda, baita profissional. Ocorre que Antônia tinha decidido dar um tempo na sua carreira, tirar o tão sonhado sabático. Ela tinha se preparado para isso e decidiu dar uma pausa aí por uns 6 meses. Foi morar na gringa, passear, fazer alguns cursos, enquanto repensava a sua carreira. É o que geralmente se faz em sabático, não é mesmo? Bom, ela sentia que sua carreira tinha chegado num certo platô, que estava meio estagnada, e ela sentia a falta de novos desafios, de ser instigada a fazer coisas novas. Como diz o nosso famoso professor Vanderlei Luxemburgo, andava faltando um projeto para Antônia. Um projeto realmente interessante e desafiador. Enquanto ela chegava ao fim aí do seu sabático, começou a acionar seus contatos para sondar a possibilidade de trabalhos, ainda mais considerando seu retorno ao Brasil. E nesses contatos, recebeu um belo dia uma mensagem de uma headhunter que ela nunca tinha conversado, mas que já tinha ouvido falar. A tal headhunter, que vamos chamar aqui de Vânia, chegou em Antônia por meio de uma amiga em comum e já tinha percebido que Antônia era o perfil exato para o seu cliente. E assim, marcaram algumas conversas virtuais e, como se diz por aí, o santo logo bateu de cara. Rolou aquela conexão imediata e, ao longo dessas interações, Vânia foi colocando Antônia a par da oportunidade. Vou fazer um resumo da ópera aqui, tá? Era uma vaga de direção executiva de uma organização internacional bem conhecida, não posso dar mais detalhes, lamento, porque a então diretora estava assumindo uma outra posição global dentro da própria organização e aí abriria essa vaga. Sendo assim, a organização tinha muita pressa em recrutar uma nova pessoa para ainda dar tempo de que a futura diretora que ia sair tivesse aí um período de passagem de bastão com a diretora que estava, chegando. E aí você sabe como é, né, amigo ouvinte? Nesse tipo de situação,
que eu costumo brincar que é rara, mas sempre acontece, é tudo para ontem, né? É aquela correria danada, um monte de reunião, preenche sistema aqui, faz o teste ali, responde pergunta lá e por aí vai. Nesse meio tempo, Antônia decidiu antecipar sua volta ao Brasil para se concentrar melhor nesse rolê todo. Além de tomar muito tempo, eram demandas bem chatas, e assim ela foi avançando no processo seletivo, e na medida em que ela participava de reuniões com outras pessoas da organização, era sempre a mesma mensagem que ela ouvia com frequência. A gente adorou seu perfil, você é a pessoa certa para a vaga, a decisão já foi tomada, só resta a gente concluir o processo seletivo, tem mais algumas burocracias e blá 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 blá. Portanto, era uma questão de tempo e Antônia receberia a oferta formal dessa nova posição, desse novo trabalho. As bases já estavam meio acertadas verbalmente, então era o famoso tudo certo e nada resolvido, que também é raro, mas sempre acontece, não é mesmo? Bom, assim que a Antônia terminou as tarefas que estavam aí no seu colo, os processos, os testes e tal, a papelada toda, ela informou tanto Vânia, lembrando, Vânia, Headhunter, quanto as pessoas da organização e ficou aguardando o desfecho do processo seletivo. Afinal, era para ontem, então era pouquíssimo tempo, estaria tudo resolvido, não é mesmo? Eis que, eis que. Parênteses aqui, amigo ouvinte, para lembrá-lo que do descompasso, né, que existe entre expectativa e realidade. Então olha ela aí mais uma vez para dar um tapa na nossa cara, não é mesmo? Pois é, voltando ao eis que o tempo foi passando e nada de Antônia receber uma devolutiva, uma resposta. Ela esperou uma semana, duas e nada. E no início da terceira semana desse sumiço, ela acionou Vânia, que era sempre super responsiva e ágil aí na interação. Eis que Vânia também seguia meio sumida. Lia as mensagens de Antônia, mas não respondia. Estranho, né? Pois é. Bom, e Antônia fez o mesmo com a pessoa que era o tal ponto focal lá da organização. Fez contato, mandou mensagem, nada também, ficou no vácuo. Bom, ela estava, Antônia, sem respostas, mesmo após diversas mensagens, e-mails e nada. Como Antônia era, desculpa a expressão, mas me entenda, macaca velha, ela se ligou que o gato tinha subido no telhado. Ninguém disse para ela. Geralmente isso não se diz, né, gente? A pessoa saca que a vaca tinha ido pro brejo. Algo tinha acontecido internamente, algo que a Antônia não sabia, mas que tinha algo rolando nas entranhas da organização. Bom, depois do vácuo que ela ficou, ela sentiu que aquela história não iria dar em nada, que tinha perdido tempo para nada, tinha antecipado sua volta ao Brasil para nada. É sacanagem que chama, né? Pois é. E quando Antônia já virava a página dessa bizarra situação, essa grotesca situação, ela estava um belo dia num evento do setor. Afinal, ela precisava voltar a circular, né? Para fazer contatos, ser vista, conversar com as pessoas e nada melhor do que ir a eventos do nosso setor para isso. Eis que o universo, a colocou em contato com Vânia, que também estava no evento, porque era nesses eventos que ela também aproveitava para fechar novos clientes, a Vânia Headhunter. Vida de Headhunter é tal como a vida de consultor, não é mesmo? Tem que pedalar todo dia. E quando ambas se viram no evento, Antônia notou um certo constrangimento imediato em Vânia, e como a Vânia não podia fugir ou se esconder, não teve jeito. Antônia chegou junto, com um jeitinho, claro, e puxou Vânia para uma conversa daquelas que tanto acontecem nos corredores dos eventos. E depois de muita insistência, Antônia conseguiu tirar de Vânia a verdade. O que tinha acontecido afinal? Bom, basicamente, aos 44 do segundo tempo do processo seletivo, a organização tinha mudado de ideia quanto à contratação de Antônia. Vânia não sabia muitos detalhes, mas ao que parece, algum pica das galáxias internamente tinha pedido aquela vaga para colocar uma pessoa lá de dentro, alguém da sua confiança, que estava numa outra área da organização. E assim, sem mais nem menos, a vaga tinha sido preenchida
pelo método mais conhecido do planeta Terra, a famosa carteirada, ou pechada, ou QI, tem um monte de nome aí Brasil adentro. E algum protegido tinha sido colocado lá, na vaga que, entre aspas, já era de Antônia. Só faltavam pequenos detalhes, não é mesmo? Pois bem, um dos detalhes que faltava era a boa e velha carteirada, que não tardou e chegou com tudo. Bom, tempos depois, Antônia e Vânia seguiram próximas, pois Vânia havia confidenciado para Antônia que ela não voltaria mais a trabalhar com aquele cliente devido a essa situação. Bom, não demorou muito, Antônia já tinha conseguido uma outra oportunidade super bacana e não queria ver aquela outra organização nem pintada de ouro. Filme queimado que chama, não é mesmo? Pois é, e tem bastante por aí no setor, viu? Bom, então essa foi a história da Antônia. Valeu demais, Antônia, por compartilhar conosco esse belo e bizarro relato. Mas no final rolou um livramento, não é mesmo? Se começou assim já meio esquisito, melhor nem começar o trabalho para valer, não é mesmo? Afinal, para mim, eu encaro como um livramento e Antônia, no final, buscou um outro trampo, tá lá feliz e seguiu a vida, não é mesmo? É isso. E aí, amigo ouvinte, o que você achou dessa história da Antônia? Conta aí pra gente nos comentários e se você também se revoltou com a história, então eu te peço aí, na força do ódio, envia pra gente a sua história. Lembrando que o nosso e-mail é impactoencruzilhada@gmail.com. E se você não quer escrever, dá trabalho, é difícil, tem muitas curvas aí a sua história, escreve pra gente, a gente combina outras formas de receber a tua história, por áudio, sinal de fumaça, não importa, tá? O que importa é que a gente quer muito compartilhar a sua história aqui com quem tá ouvindo, tá bom? Então, essa foi a primeira história, a história da Antônia. Que bizarro, não é mesmo? Mas começamos bem aí com a pérola, a primeira pérola aqui de Red Hunter. Valeu, Antônia. E bom, a segunda história do episódio é também de Red Hunter, claro. E nessa segunda história é o papo do Alê. Olha, essa história que deu trabalho pra gente chegar nela, porque o Alê estava bem resistente em abrir seu coração aqui com a gente. Mas com um jeitinho a gente chegou lá. Essa história é muito comum na Fantástica Fábrica do Impacto, infelizmente. É a famosa história da consultoria grátis. Quem nunca viveu isso, não é mesmo? Eu acho que todo dia pipoca alguma situação como essa. Só que consultoria grátis num processo seletivo é meio bizarro. Eu nunca tinha visto. Então, vamos lá, vamos ouvir a história e conhecer a história do Alê. Bom, o Alê é um cara com seus 40 anos, com bastante experiência no setor, e que depois do seu último trampo como gestor de uma ONG grande aí, tinha preferido sair para atuar como consultor solo. O Alê estava a fim de ter mais flexibilidade de tempo, dar uma pausa aí naquela rotina massacrante no trabalho anterior, e ele entendia que o caminho da consultoria própria se encaixava melhor com o seu momento de vida, e assim ele fez. Como ele já era bem conhecido no setor, tinha uma rede boa aí, pouco a pouco algumas consultorias foram pingando aí, e o Alê estava super bem ali, já tinha trabalhos e estava tocando a vida. Chegou até algum momento a recusar algumas ofertas aí de consultoria, porque ele não queria virar uma consultoria maior, subcontratar pessoas, nada disso. Ele queria ficar ali, só ele mesmo, fazendo o seu trampo de boa, sabe? E assim ele foi dando conta e foi tocando. Ele já ia nessa levada aí há pouco mais de um ano e meio, quando um belo dia um headhunter que ele já conhecia, que nós vamos chamar aqui de Levi. O Levi, um belo dia, mandou uma mensagem, mandou um zap pro Alê para marcar uma conversa. Vamos marcar um papo. Como ambos moravam em São Paulo, rolou um café presencial em São Paulo. E assim também aproveitaram para colocar o papo em dia. Fazia tempo que eles não se falavam. Ao longo da conversa, o Levi apresentou para o Alê a vaga que ele estava começando a buscar para o seu novo cliente. E sem titubear, o Levi já cravou que aquela vaga era do Alê, era a cara do Alê,
e que se ele topasse, o Levi nem ia buscar outros candidatos, ia convencer seu cliente de que o Ale era o perfil que eles estavam precisando. Bom, depois de muita conversa, muita insistência, o Ale topou participar do processo para ver qual era, para entender onde estava pisando. E assim começou a saga de mais um processo seletivo. Você sabe, né, amigo ouvinte? Um monte de reuniões, testes, papelada, burocracia. Toma um tempo danado e o Ale entrou no barco. Bom, e assim que o rolê foi andando e chegou na fase final do processo, quando o Ale iria ser entrevistado pelo CEO da empresa, detalhe, era uma vaga de direção executiva de um instituto corporativo. Não era muito assim o que o Ale andava buscando em termos de trampos. Ele pensava mesmo em seguir com a sua consultoria, mas no horizonte ele estava vendo um período meio instável de trabalhos, de trampos futuros na consultoria. E a proposta que chegou, principalmente salarial, que o Levi tinha apresentado era muito interessante, muito atrativa. E assim a Ale foi para a entrevista então. Estavam lá no belo dia, numa chamada virtual. Ele, a Ale, o CEO da empresa e o Levi. Só os três. Bom, eis que... Pois é, amigo ouvinte, eis que começou o show de horrores. Bom, para começar, o CEO era um típico Faria Limer. Chegou na reunião já botando os dois pés no peito do Ale, pressionando e criando um clima super competitivo, pesado, já de cara na conversa. E o Levi não conhecia ainda o CEO, só conhecia a fama dele, mas nunca tinha conversado diretamente com a figura. Bom, e como a Ale já conhecia bem esse esquema, né, já era mais um aqui, digamos, a expressão macaco velho, ele segurou a onda, se saiu bem aí das estocadas que ele estava tomando do CEO. Parecia até que era o próprio Ale que tinha criado a vaga para a qual ele estava participando do processo seletivo. Doideira, né? Pois bem, uma completa inversão aí de papéis. Bom, superada essa fase inicial da conversa de pressão, o CEO mudou o rumo, ele mudou a estratégia dele da conversa. Ele passou a pedir para o Ale fazer diagnóstico e plano de ação cada vez mais específicos e mais detalhados do que ele, Ale, como futuro diretor executivo do Instituto, deveria ou iria fazer. Até aí do jogo, o Ale foi se saindo bem, trazendo a leitura dele do que o Instituto poderia fazer, etc. Desde o início da reunião, Levi, o headhunter, tinha adotado uma postura meio samambaia, sabe? Ele ficou na moita ao longo da reunião, mas a sua expressão corporal, facial, demonstrava o quanto ele estava incomodado e constrangido com a maneira como o CEO estava conduzindo aquela entrevista. Bom, o show de horrores piorou mais quando o CEO pressionou a Ale a detalhar mais e mais, cada vez mais, o seu diagnóstico e o seu plano de ação, sobretudo o plano de ação, que ele iria adotar para tornar, na fala do próprio CEO, o Instituto mais estratégico e menos patético. Pois é, olha a expressão que ele usou, do próprio Instituto que ele liderava. Bom, ao longo do papo e do embate, a Ale sacou que o seu processo seletivo, na verdade, tinha se transformado numa consultoria grátis. Mesmo sem saber se a vaga era mesmo uma realidade ou só um jogo de cena, a Ale pagou para ver. Na medida que o CEO pressionava ele a dar mais detalhes da sua visão, do seu plano de ação, ele começou a devolver a provocação ao CEO, mais ou menos na seguinte linha. Bom, se eu soubesse que vocês estavam buscando um consultor e não um diretor executivo para o instituto de vocês, a gente teria acertado os detalhes de uma consultoria previamente. O caminho seria outro, a abordagem seria outra, não é mesmo? Obviamente o CEO ficou puto com a postura do Ale e obviamente ele não baixou a bola, né? Seguiu pressionando o Ale e deixou claro que se ele não seguisse trazendo os detalhes aí do seu plano de ação, a seleção ia terminar ali mesmo para o Ale. Bom, nesse momento o Ale refletiu, sabe aquele flash de milésimos de segundo que passa um filme na sua cabeça? Foi o que aconteceu com o Ale, ele teve ali um livramento, uma iluminação que passou na cabeça dele, e a sua conclusão foi bastante simples.
caso ele fosse selecionado para a vaga, ele teria que reportar diretamente ao CEO, ao próprio CEO, e ele ficou imaginando a sua rotina de pesadelo com essa figura horrorosa e ele tendo que reportar diariamente ou semanalmente para aquela figura. E seria um pesadelo completo, não é mesmo? Então, depois de ter esse flash de visão, muito educadamente, e até hoje o Ale não sabe de onde ele tirou tanta calma e tanta serenidade, ele agradeceu pela oportunidade e alegou não ter mais interesse na vaga, que seu perfil não seria o mais adequado para aquela vaga que estava aberta. Obviamente o CEO ficou puto com isso. Na leitura do CEO, o Ale era um fraco, né? Um covarde, um despreparado para aquela vaga. E o CEO encerrou a reunião de forma totalmente abrupta e desrespeitosa. Bom, ele conduziu a reunião toda de forma bastante desrespeitosa. E tal como entrou, Levi saiu da reunião totalmente mudo e atônito. Ele nunca tinha presenciado uma situação tão bizarra e tão grotesca. Bom, e você, amigo ouvinte, já passou por situações como esta? Consultoria grátis, como eu falei, é infelizmente super comum na fantástica fábrica do impacto. Aliás, me arrisco a dizer que cada vez mais comum. Mas no formato de um processo seletivo para uma vaga de direção eu nunca tinha visto. Bom, depois da fatídica reunião, a Lei e Levi se encontraram para tomar uma cerveja, dar uma desabafada aí sobre tudo que tinha acontecido. E Levi pediu desculpas para o Ale, porque ele deveria ter agido, né? Durante essa situação fatídica aí, mas ele não encontrou forças para isso. E ficou tudo bem entre os dois e vida que segue. Bom, resumo da ópera. Meses depois do ocorrido, a vaga seguia não preenchida e o tal instituto seguia sem rumo e sem liderança. Talvez fosse esse, vai saber, né, o desejo do próprio CEO, que o instituto seguisse sendo algo patético, como ele mesmo havia deixado escapar. Ao que parece, a equipe do instituto seguia também procurando por novos trabalhos. Todo mundo queria cair fora dali, porque o ambiente interno ali era pra lá de tóxico. E isso era uma constante ali dentro. Ou seja, roubada, Bino, roubada. Moral da história, nem sempre a proposta mais tentadora de trabalho é a mais interessante. Vou usar o adjetivo, é mais sustentável, mas a gente pode usar outros aqui, como você quiser. Os sinais já são perceptíveis ao longo de todo o processo seletivo e quase sempre o headhunter está tão vendido quanto nós, quanto você, nesse caso, quanto o Ale. Dureza, não é mesmo? Pois é, mas tá tudo bem com o Ale, ele seguiu, ele voltou para a consultoria dele, tá fazendo vários trampos, tá feliz e, de fato, percebeu que rolou um livramento ali daquela situação. Não teria funcionado, não daria certo naquela vaga. Que bom, né? Então que o Ale siga aí com a sua consultoria e caminhando aí com as próprias pernas, porque pensa numa roubada que ele teria entrado. Bom, e aí, amigo ouvinte, o que você achou das duas histórias de hoje? Histórias de Headhunter tem muitas, né? Mas muitas. Se você quiser compartilhar alguma com a gente, seja de Headhunter ou qualquer outra história bizarra aí da fantástica fábrica do impacto, lembrando, é só enviar por e-mail impactonaencruzilhada@gmail.com. Tá? Então é isso. Esse é o Conta Aí, o mais novo podcast da família Impacto na Encruzilhada. A gente vai devagarzinho, recebendo histórias, organizando, apurando e preparando elas aqui para vocês. Nesse segundo episódio a gente trouxe duas histórias de Headhunter, a primeira da Antônia e da Vânia, a Headhunter, e a segunda do Ale e do Levi. Histórias bizarras, não é mesmo? Lembrando, gente, a gente usa nomes fictícios aqui das pessoas para preservar o anonimato delas, das histórias, das organizações. Afinal, essa é a proposta do Conta Aí, não é mesmo? É falar sobre o milagre ou o pecado, sem falar o nome do santo ou da igreja, né? Essa brincadeira a gente usa, mas tá bem claro já qual é a linha nossa aqui, não é mesmo? Então, com isso eu te convido aí, te encorajo a mandar a sua ideia, a sua proposta, a sua história, para que a gente possa publicar aqui com a devida apuração, com o devido cuidado aqui, tá bom? Fique tranquilo em relação a isso. Então é isso. Espero que tenha gostado, se cuide, um abraço e até a próxima.